A benção. Pega a palavra do Senhor aí comigo. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 3, lá no início. Tantas mudanças, né? Tantas alterações. Que saudade que eu estou de chamar as crianças aqui na frente para orar com elas. Mas em nome de Jesus, logo, logo, eu creio. Amém. Que o Senhor fará e continuará a fazer como tem feito. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Eu quero pegar com vocês a partir do verso 5. Mateus 3, 5. Então iam ter com ele Jerusalém, como toda a Judéia, toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham no batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para o arrependimento. Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão dele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha no fogo, que nunca se apagará. Amém? Pode tomar o seu lugar. Em nome de Jesus, eu quero estar trocando aqui com os irmãos a palavra de Deus ministrada ao meu coração e quero passar a vocês nesta noite. Eu quero dizer o seguinte: ontem, no culto de ontem, eu ministrei e falei aqui a respeito do livro de Abacuque e estive falando a respeito de 5 ais do Senhor, para que o povo de Deus mudasse o seu caráter, a sua maneira de agir. E eu digo para vocês, eu quero dar continuidade àquela palavra de ontem. Depois vocês podem ficar tranquilos: pastor, eu não vim ontem. Não tem problema, logo amanhã provavelmente estará no site. Você vai poder olhar, ouvi-la, para que a gente possa conectar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesses dias. E aqui eu quero dizer o seguinte: esse trecho que eu acabei de ler é uma das poucas passagens que relatam a pregação de João Batista. São pouquíssimas, né? E obviamente eu imagino que João Batista deve ter pregado muito, falado muito. Ele veio à frente de Jesus, ele é o precursor, ele veio para preparar o caminho, ele pregou e falou a respeito do arrependimento. Ele batizava na água e, como ele disse aqui, que depois dele viria o Senhor Jesus, que batizaria, olha só que interessante, com o Espírito Santo e fogo. Amém, meus irmãos? Então, ainda tem coisas para acontecer. Aqui tem algo que João Batista enxergou, viu pelo Espírito, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. A hora que o Senhor pegar a pá para limpar a sua eira, preste atenção nos detalhes da palavra. Ele não está falando de limpar a eira do vizinho. Eira, entenda-se, eira é o local aonde você planta, aonde você colhe. E aqui o João está falando de algo que ainda irá acontecer. Ele estava dizendo ali, mostrando para eles: olha, o machado já está posto à
raiz. Ele estava falando de Jesus que já estava ali vivo. Amém, meus irmãos? Então ele estava dizendo, olha, o machado já está posto à raiz, e cortará toda árvore que não der fruto. Fruto de arrependimento. E eu quero fazer o link com a palavra de ontem, que Abacuque, pelo Espírito, chamou o povo de Judá ao arrependimento, e usando do inimigo que sitiava cada um deles. E quando Abacuque chorou, murmurou, reclamou diante do Senhor da circunstância que estava acontecendo, e Deus falou com ele muito claramente, olha, tudo que está acontecendo aqui é para que haja arrependimento do meu povo. E ali ele falou os 5 ais, depois você vê. Agora nós vamos dar continuidade, porque assim como Deus fez na antiga aliança, faz hoje. Amém, meus irmãos? Ele aguarda e espera de todos nós o fruto. Ele quer algo diferente. E aqui João fala, versículo 12, acompanhem comigo. Na mão ele tem a pá, limpará a sua eira, recolhendo o trigo no celeiro e queimando a palha no fogo que nunca se apagará. Amém? Vai um pouquinho para frente no Evangelho de Mateus mesmo. Eu quero pegar uma outra passagem conhecida nossa, Mateus capítulo 13. No capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 24, o Senhor Jesus fala à multidão que estava com ele através de uma parábola, a parábola do joio e do trigo. João falou do trigo e da palha. Amém? Jesus veio e falou a respeito do joio e do trigo. E depois da parábola dita, tal, os discípulos chegaram para ele e falaram assim, mestre, explica para a gente o que quer dizer essa palavra, essa parábola. Nós não entendemos muito bem. E vai comigo no verso 36. Então, tendo Jesus despedido a multidão, foi para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Amém, igreja? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Amém, meus irmãos? O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação desse mundo. Então, essa seria uma confirmação do que o Espírito do próprio Deus tinha falado com João, quando ele pregava o batismo do arrependimento. Então nós vemos trigo e palha, vemos trigo e joio. E eu quero que a gente venha entender tudo isso e tomar posse para as nossas vidas nessa noite. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como ele falou com Abacuque, fala conosco hoje. A palavra do Antigo Testamento é apenas sombra do que nós vivemos hoje, no período da graça de Deus. Mas para que a gente possa entender melhor, eu quero, põe para mim, Jonatas. Vamos, preste atenção nesse pequeno videozinho, que nós vamos poder entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Hoje é chique. Pera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então, ó lá. Esse é o joio. Joio. E esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma. Ambos são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó. Aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz. Amém. Pra aplaudir de pé.
Então, é interessante nós vermos aqui na realidade. Para aquele povo a quem João ministrava, aquele povo a quem Jesus ministrava e pregava, eles sabiam que era isso, apesar dos discípulos ainda chegar para Jesus e falar: explica bem para nós essa questão do joio e do trigo. Vocês viram ali o joio e o trigo. Meus irmãos, a diferença está a hora que você esfrega. Depois de seco é a hora que você esfrega. E nós vemos claramente, vocês viram ali, que o joio vira só palha. Não é que vira só palha, ele tem semente lá dentro, mas é uma sementezinha pequenininha e leve. Foi embora. Acabou. Virou nada. Agora o trigo, vocês viram, ele espreme, ele amassa, ele esfrega. E depois ele pegou na mão e deu uma soprada, a palha foi e ficou o trigo, a semente. Amém? O fruto real e verdadeiro. E aqui nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem. Para Deus, desde a eternidade, desde o sempre, desde o início, pois Ele é alfa e ômega, o princípio e o fim. Para Deus só existe duas classes de ser humano: ou é joio ou é trigo. Não tem meio termo. Não tem um meio joio. Não tem um meio trigo. Nós, seres humanos, classificamos a humanidade de várias maneiras. Classificamos por classes sociais, classificamos por raça, classificamos por etnia, classificamos por país de origem. Enfim, classificamos por muitas coisas. Mas Deus, Ele olha para toda a humanidade, em todo o globo terrestre, e Ele só vê duas classes de pessoa: ou é joio ou é trigo. E hoje nós vamos entender e tomar posse, porque o trigo vai para o celeiro. Amém, meus irmãos? Repete comigo: o trigo vai para o celeiro. O joio é palha, e palha é queimada. E esse princípio não mudou e não muda. E nós precisamos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nessa noite, nesses dias que estamos passando, por tudo que estamos passando, assim como aconteceu com Abacuque, o Senhor colocou os babilônicos para sitiar, para atacar, para que o seu povo pudesse mudar o seu caráter. Hoje o Senhor faz a mesma coisa. Nós estamos passando, gente, olha, o ano de 2020 vai ficar marcado na história. Pro povo e pro mundo aí fora, o ano da tragédia. Para aqueles que realmente entendem o princípio de Deus e quer ser trigo, o ano da peneira. O ano da restauração. O ano de voltar à comunhão com o Senhor. O ano de realmente voltar a ser crente no Senhor. E aqui ele está falando a respeito de fruto. Versículo 8, João diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Bom, antes de nós continuarmos, eu quero esclarecer aqui para todos a diferença de obra e de fruto. Amém, meus irmãos? Isso tem que estar claro na nossa mente. Nós precisamos, como igreja, entender e separar aquilo que é obra e aquilo que é fruto. A obra é o que eu faço para o Senhor, pelo Senhor. Amém, meus irmãos? E fruto é aquilo que o Senhor faz em mim. A hora que você vê uma espiga de trigo, o Senhor já trabalhou lá para que produzisse o fruto. E esse fruto nós conhecemos na palavra como caráter transformado por Deus. Quando o Senhor olha para nós,
em nome de Jesus, pela sua infinita misericórdia para conosco, Ele quer e Ele faz, Ele tem o maior prazer nisso. O Senhor tem prazer em ter-nos como filho. Ele tem prazer de ver os frutos em cada um de nós. Depois vem a obra. Eu quero que você entenda esse princípio, que é muito importante para nós. Não que a obra é indispensável ou não precisamos. Tem muito crente aí também achando que é só o fruto e não precisa de obra nenhuma, não precisa fazer nada. O resto do mundo que dê um jeito na sua vida. E eu estou salvo e pronto. Uma vez salvo, sempre salvo. Cuidado! A obra é indispensável. Porém, primeiro o fruto. Só para vocês entenderem esse princípio de Deus, quando Jesus foi batizado, um pouquinho mais para frente dessa parte que acabamos de ler, o Pai falou: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém, meus irmãos? E isso Ele fez somente para mostrar para nós. Ele fez para mostrar que Jesus, o unigênito de Deus, tornou-se o primogênito, o primeiro. O primeiro de quantos, meus irmãos? De todos nós, da grande colheita. Em nome de Jesus. E hoje, Ele está dizendo e mostrando dessa maneira: olha, primeiro eu reconheço que você é filho. E eu tenho prazer nisso. Pelo fruto do arrependimento. Não há fruto sem arrependimento dos pecados e dos erros. Jesus obviamente não tinha pecado. Nunca teve, pois Ele é Deus. Mas o Senhor falou: olha, esse é o meu Filho amado, que eu tenho prazer nele. Jesus ainda não tinha exercido o seu ministério. Ele estava no início. Primeiro Ele foi batizado por João para mostrar tudo o que nós deveríamos fazer. Ele ainda não tinha começado o seu ministério, não tinha feito obra nenhuma. E Deus já mostrou aquilo que quer mostrar para nós. Olha, esse é meu Filho amado. E hoje Ele fala conosco para aquele que realmente é trigo e não joio. Esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, eu tenho prazer. Ó, meu filho, independente, depois as obras virão. Porque aquele que realmente faz a vontade do Senhor, entende, deixa ser transformado pelo Senhor, tem prazer em fazer a obra do Senhor. Tem prazer em exercer e fazer com que a palavra viva seja lançada para os quatro cantos. E eu quero dizer o seguinte: hoje nós temos uma geração doente. Nós temos uma geração hoje de crente que não quer ser tratada, não quer ser curada, não quer ter o caráter transformado, não quer ser amassado para mostrar que realmente é trigo ou joio. Não quer ser discipulado, não quer ser ensinado. Uma geração que tem plena certeza que Ele é Deus e tudo vai conforme o seu ventre. Então nós vamos entender o princípio de Deus para as nossas vidas, porque a peneira está aí, meu irmão. A peneira está aí. A pedra de moinho já está a postos. O trigo precisa mostrar que é trigo. Antes de ir para o moinho e transformar em farinha, e transformar em pão, primeiro ele tem que mostrar que é trigo. Eu tenho um vídeo, não trouxe hoje, depois vou mostrar para vocês. Na época de Jesus, como que eles faziam para separar e para pegar os grãos de trigo? Eles colhiam, jogavam na eira. Depois pegavam um animal com uma tábua amarrada nesse animal, e o agricultor até sentava nessa tábua e ficava passando por cima daqueles feixes de trigo que estavam ali na eira. E a mesma coisa que aquele homem que nós vimos nesse vídeo fez na sua mão. O que fez? O que ele estava fazendo naquela época? Hoje nós temos colheitadeira que pega, já colhe, já separa e o grão já sai bonitinho, limpinho. Ele passava aquela tábua e ele sentado em cima, e o seu peso
fazia o atrito para que realmente separasse e aparecesse os grãos. Só que ainda estava ali palha, tinha um pouco de joio para o meio, tinha um monte de coisa ali. Aí vinha a peneira, juntava-se na eira, pega a peneira, aproveita o vento. Por isso que o trigo, ele é malhado e feito na eira, não no lagar, como aconteceu com aquele povo, em que estava com tanto medo que eles estavam malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar fechado, onde faz vinho. E eles faziam isso no lugar aberto, aproveitando o vento da natureza, o vento do Espírito. E ali vem a questão da peneira. Você pegava tudo aquilo que já passava pelo atrito, joga na peneira e começa a jogar para cima. O vento leva a palha, o vento leva o joio, o vento leva aquilo que tem que ser queimado, e fica na peneira o grão de trigo, o fruto que permanece. Nunca na história da igreja teve tanto joio cantando no altar. Nunca teve tanto joio pregando. Nunca teve tanto ministrando. Coisa que é só externa, estereótipo, mas por dentro não tem nada, é vazio. A transformação que o Senhor quer e espera de nós vem de dentro para fora. E o que o Senhor aguarda e espera de nós hoje é deixar ser tratado. Caráter tratado. Isso mostra que realmente eu deixei o fruto de Deus na minha vida. Você está preparado para a peneira de Deus? Como está a sua casa? A hora que eu falo casa, não estou falando casa física, o seu lar. Estou falando dessa casa, habitação do Espírito de Deus. Está limpo, adornado, tudo arrumadinho, esperando? Como está a nossa casa? Como está o nosso ser? A palha vai ser queimada no fogo. O joio vai ser queimado no fogo. E o João falou, Jesus ratificou. E a palavra de Deus é irrevogável. Não muda, não altera. Não tem sombra de alteração ou mudança. A mesma palavra que falou com Abacuque fala conosco hoje, para mostrar-nos que o Antigo Testamento se completa com o Novo, que nada é descartável naquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que é trigo, pastor? Trigo é aquele que realmente reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Trigo é aquele que aceita a palavra viva de Jesus e a segue na íntegra, sem questionar, sem duvidar. Caminha pela fé. Trigo caminha pela fé. Não caminha pelo que vê ou pelo que sente, mas caminha pelo que crê. Trigo reconhece as autoridades e a respeita diante de todas as circunstâncias, reconhecendo que a autoridade maior é o Senhor. Trigo anda com a palavra do Senhor. Trigo não tem vergonha de carregar a Bíblia. Trigo sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz. Trigo reconhece o agir sobrenatural do Deus poderoso. E o que é joio, pastor? Joio é aqueles que não conhecem a palavra, que não conhecem Jesus, que nunca aceitaram, nunca tiveram oportunidade às vezes. Joio é aquele que anda no inverso do que Deus coloca. Joio é aquele que acha que o seu parecer e a sua vontade deve ser maior do que aquilo que Deus determinou.
Joio age com desrespeito a tantas autoridades normais como principalmente ao Senhor. Joio não acredita que existe o fogo eterno, porque vive no engano. É claro, essa ministração pregada por ela, inferno não existe não, diabo não existe, fogo eterno não existe, é óbvio, porque se você falar isso, ninguém vai querer andar no que ele anda, no que ele faz, no que ele deseja. E hoje nós vamos tomar posse e entender, porque o Senhor está já com a peneira. E se Ele já está com a peneira, Ele já está amassando para saber quem realmente é fruto, é trigo, fruto de arrependimento. Pecado é pecado, sempre foi pecado, sempre será pecado, não vai alterar em nada. A palavra de Deus é imutável. E nós somos trigo quando reconhecemos tudo isso. Hoje é pregado aí um evangelho pragmático, de facilidades. O evangelho da graça e da facilidade. O lixo da teologia falida que levam muitos à destruição, a virar somente joio. Ai, tudo pode. Ai, não é assim. As coisas não são dessa maneira. O mundo mudou, as coisas mudaram. Meu filho, o mundo muda, as coisas mudam, mas o Senhor jamais mudará. A sua palavra jamais mudará. O que era pecado antes continua sendo pecado hoje. A diferença era que na antiga aliança havia necessidade de, muitas coisas para mostrar o arrependimento e entregar algo para que fosse reconhecido a sua falta. Hoje, o entregar já foi feito por Jesus, amém, meus irmãos? A oferta maior já foi feita por Ele. Porém, o arrependimento continua. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se não estiver nessa circunstância, é joio. Desculpa estar falando. Ai, pastor, que palavra pesada. Porque é tempo de chacoalhar. A peneira já está aí. O Senhor já está passando aquela tábua em cima da eira, para preparar para a grande colheita, preparar para levar para o celeiro. O Senhor quer que possamos entender os seus princípios. O mundo está mostrando algo totalmente ao contrário. Nós somos corpo, alma e espírito, unitrino, como assim o Pai o é, e nos fez a sua imagem e semelhança. Amém, meus irmãos? E interessante que há uma preocupação extrema com o corpo, vamos pôr assim, com o natural, e esquecemos que o que vai para frente é alma e espírito. Há uma preocupação extrema em forma física. Eu não estou dizendo que não tenha que fazer um exercício, não tenha que cuidar do corpo. Você também não vai abandonar, largar tudo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não possa fazer exercício. Porém, o povo tem uma necessidade extrema de academia, por exemplo. Um culto ao corpo, porque sabe o diabo que o corpo acaba, vai para a terra e para a terra se consome, acabou. E o que segue é alma e espírito. O que segue é a nossa alma. Não que nós não vamos cuidar do natural. Não que Deus não queira proporcionar hoje aos seus filhos um sustento digno, uma coisa boa, agradável, sem sombra de dúvida. Porém, isso não é o principal. Se não houver arrependimento dos pecados, é joio e vai ser queimado no fogo eterno. Uma vez eu vi uma reportagem falando
Classificar dor é difícil. É muito difícil classificar dor. Porque dor é muito relativa. Vocês concordam comigo, gente? Tanto a dor natural, física, como a dor emocional. A dor emocional, a dor que um irmão, uma pessoa está sentindo agora, às vezes para a gente é besteira. Aquilo doeu tanto nele, porque para você aquilo lá é uma coisa... Então a dor é muito relativa. Porém, mesmo em estudo com relação à dor, agora vamos para a dor natural, física. Até a dor de parto das mulheres aí, que é classificado como um valor meio alto. Culpa da Eva. Se a Eva não tivesse feito aquelas coisas, estava tudo em ordem. As dores das mais diversas que existem. Essa reportagem mostrava e falava que é classificado como a pior dor é a do fogo, da queimadura. É a pior dor. E eu quero dizer para vocês, meu Deus, presta atenção, gente. A palavra de Deus é única, viva e verdadeira. A alma daquele que é joio vai queimar eternamente. Não tem nada físico para consumir. E a dor está na nossa alma. Apesar de a gente achar que é físico, a dor é emoção, está na alma. Que é para poder despertar algo que está acontecendo errado no nosso físico, por exemplo. Você já parou para analisar, meu filho? Que vai ficar sentindo aquela dor de queimadura como se você tivesse o corpo queimando eternamente. Ai, pastor, não é bem assim. É assim. Porque foi dito por João, pelo Espírito, e ratificado pelo próprio Jesus. E nós precisamos entender essas coisas. Agora, em contrapartida, eu quero falar algo aqui para vocês. Trigo. Para também desmistificar coisas que estão acontecendo. Gente, esse ano de 2020, nunca vi tanta ceifa. Nós, como pastores, temos assim, acompanhado de perto, várias famílias que perderam, não só com Covid, meu filho, de várias maneiras. Ai, pastor, sempre morreu gente. Não igual 2020. Muitos estão sendo ceifados. Até trigo está sendo ceifado. Amém, meus irmãos? Eu estou dizendo isso para que não comece agora uma classificação ou um julgamento, um pré-julgamento que cabe somente ao Senhor. Ah, aquele lá morreu, joião, está sendo ceifado. E eu quero dizer aqui para deixar bem claro: trigo fica doente, trigo passa por problemas, trigo passa por necessidades. Amém, meus irmãos? O agricultor que faz uma lavoura de trigo, ele tem que cuidar, ele tem que aplicar ali defensivos agrícolas, ele tem que cuidar. Por quê? Porque é uma planta que vai sofrer problemas dos mais diversos. Lá na região de Itapeva tem muito trigo, muita plantação de trigo. E certa vez eu conversando com o irmão da igreja de Itapeva, que é agricultor, e nós estávamos lá perto da fazenda dele, que até fez um retiro na fazenda, e eu falei, puxa vida, que beleza, né? Olha só, o trigo esse ano está bonito. Ele falou, ai pastor, não está não. Eu falei, não, choveu na hora errada. Eu falei, mas ele está tão bonito. Ele falou, olha, ele está bonito, ele granou, mas ele cai a qualidade. Eu falei, cai a qualidade? É. Ele tem grão, porém, na classificação ele cai a qualidade, porque quando passar no moinho, for fazer farinha, ele está úmido, a farinha vai ser uma farinha de qualidade inferior. Quem é dona de casa aí? A farinha influencia ou não influencia no seu bolo, no seu pão? Hã? Aquela farinha, nome eu não vou falar aqui, porque senão eu estarei fazendo propaganda, eu vou ter que cobrar, né?
Ai, olha, eu lembro muito bem da minha mãe, quando mandava a gente, era pequenininho, ir no supermercado, olha, compra lá a farinha, marca tal. Ah, mas tem outra mais barata. Não, é essa que é boa, as outras são ruins. Então tem classificação. E eu estou dizendo isso para que possamos entender que joio passa por problemas, trigo passa por problemas. E que o Senhor nesses dias, Ele tem ceifado alguns aí, tem levado um grande número, e eu tenho plena certeza que até trigo foi. Não sabemos o porquê, mas Deus sabe todas as coisas. Agora eu quero dizer uma coisa para você, para todos nós que estamos aqui. Se nós realmente temos o fruto do arrependimento, presta atenção, não é perfeição, gente. Não é perfeição, perfeito é só Deus. Mas arrependimento, errei, reconheço que é errado, que é pecado, me arrependo e não quero fazer mais. Tem uma diferença muito grande. Porque um trigo, quando fecha os olhos físicos, naturais, já enxerga Jesus. É palavra, meu filho, não sou eu, não estou inventando. Aquele que é do Senhor, se o Senhor chamar antes, eu estou aqui fazendo votos de que vamos esperar o arrebatamento. Amém, gente? Mas enquanto o arrebatamento não vem, Deus é Deus. A diferença está no seguinte: fechou os olhos naturais, já está enxergando Jesus Cristo, já está na presença do Senhor, pois é promessa dele. Agora, se for joio, fechou os olhos naturais, já enxergou os anjos do mal levando para o fogo. E é assim, não tem conserto, não dá tempo mais. Não tem como falar, eu me arrependo. Não tem jeito de você falar como rico e Lázaro. Senhor, deixa que eu mande pelo menos avisar meus irmãos, meus parentes. Não, tem profetas de Deus, tem homens e mulheres de Deus pregando para eles lá. Quem quiser ouve, quem quiser escuta, quem quiser se arrepende. Quem não quiser, não vai ter parte com o Senhor. E hoje nós precisamos entender isso. A igreja está deformada. A igreja está infeccionada, doente. E que Deus tenha misericórdia de nós, igreja. E eu estou falando igreja, não estou falando de denominação. Estou falando de corpo de Cristo. O corpo místico do Senhor Jesus, cuja cabeça é Ele próprio. Há um tempo atrás, não muito tempo, conversão era conversão. A própria palavra conversão diz mudança de direção. A conversão sempre esteve associada, e para Deus continua dessa maneira, associada a, como que eu vou usar um termo aqui? Dessocialização para uma nova ressocialização. O homem, todos nós somos seres sociais, amém, meus irmãos? A hora que o camarada, ele ou ela convertia, gente, era claro, era nítido, e isso não mudava. Para quem já acompanhou a igreja, olha que nós já faz alguns anos que estamos na igreja, graças a Deus, e a gente via essa questão, converteu, mudou, meu filho. Converteu, eu não ando mais com aqueles que eu andava, que me levava a pecar. Converteu, eu já não vou estar mais na roda dos escarnecedores. Entenda, escarnecedores, aqueles que riam, aqueles que fazem piada do Senhor e dos filhos do Senhor que somos nós. Converteu, não tem mais como ficar naquela situação. Converteu, o guarda-roupa tem que mudar. Não estou dizendo que tem que ter aquele estereótipo, né? Os homens todos vão ter paletó e gravata. Paletó preto, camisa branca, gravata ou listadinha ou de pontinho. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aquilo tudo que marcou, aquilo que trazia a velha natureza, aquilo que classificava como pecado, que levava ao pecado. Sempre foi assim.
a pessoa convertia, virava crente. E era taxado como crente. Todos diziam, lá vem o crente. Porque a mudança de caráter, o trigo incomoda o joio. E hoje em dia, infelizmente, tudo igual. Não há mudança, não há alteração. E eu vou ser sincero com vocês. Cuidado com essa praga que existe. De evangelho da graça, de que tudo pode. Isso está acabando com o povo de Deus. Esquece que existe a conversão, e até a conversão existe, até você chegar na eternidade, existe uma coisa chamada santificação. Existe o fruto crescer dentro da espiga, até tornar realmente fruto de Deus. E isso quer dizer caráter transformado. Foi o que o Senhor falou com Abacuque, que fala conosco agora nessa passagem. O Senhor aguarda. E presta atenção. A palavra é muito bem clara. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, gente? É muito interessante nós entendermos esse princípio. Aquele que perseverar até o fim. O fim do mundo, o fim disso aqui, o fim disso, daquilo. Meus irmãos, esse fim ainda não é aquele fim determinado em Apocalipse. O fim para todos nós que somos seres humanos é a volta de Jesus ou Ele nos chamar. Amém, meus irmãos? É esse fim agora que determina a eternidade. Pois aqueles que creem no Senhor, estará com o Senhor na eternidade. Aqueles que não creem, estará queimando na eternidade. E palavra é palavra, acabou. E nós precisamos entender, perseverar até o fim. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, perseverar até o fim. Não pense vocês, é engano do maligno. A questão mas eu fui crente, tão bem crentinho, durante 20 anos na minha vida. Depois, passou 5 anos que eu dei assim uma desviada. Deu uma desviada, meu filho, deixou de ser. É claro que qualquer desviada, enquanto é tempo, tem que haver arrependimento. Amém, meus irmãos? Todo pecado é perdoado. O Senhor só não perdoa pecado contra o Espírito Santo. Isso aí outro dia eu vou estar falando. E a misericórdia dele continua eterna. Quantas vezes errarmos e arrependermos, o Senhor estará pronto para nos perdoar. Porém, você está com tudo pronto? E se Jesus voltar agora? Eu vou subir. Tem muito joio dançando. Eu vou. Queimou. Coisas não tratadas. Certa vez, só para encerrar, a pastora ministrou aqui, falou a respeito de colocar sujeira embaixo do tapete. E tem muito crente hoje nas igrejas que são ensinados a isso, a pegar os pecados e a sujeira, levantar o tapete e esconder, achando que está resolvido o problema. Sujeira embaixo do tapete continua sendo sujeira. A sujeira tem que ser limpa. Amém, meus irmãos? Não precisa se preocupar. Eu não dou conta. Se você não dá conta, clame, porque nós temos um auxiliador, um ajudador, chamado Espírito Santo do Senhor. Agora tem que estar limpo e preparado. Pastor, nunca está 100% limpo, sempre tem uma sujeirinha. Mas Deus sabe, Deus conhece. Ele não quer perfeição. Fala assim, perfeito é só Deus. Mas cabe a mim fazer a minha parte. Amém, meus irmãos? Pecado é pecado, arrependimento o Senhor aguarda. E nós vamos hoje tomar posse desta palavra. Eu quero que todos nós venhamos a entender.
Pecado não confessado é pecado para destruição, seja o que for. Ah, eu não concordo que isso é pecado. Continua sendo pecado. Você concorde ou não concorde? Se jovem está tendo relacionamento sexual antes do casamento, é pecado. Se você tem uma amante, uma segunda, é pecado. Se você trapaceia, é pecado. Se você rouba na balança, como diz o ditado, é pecado. Se você tira aquilo que não é seu, é pecado. E pecado tem que ser confessado e arrependido na presença do Senhor. E ele, olha, filho pródigo, saiu do chiqueiro, entendeu que o meu pai tem coisa melhor. Mesmo que você ache que vai chegar lá e vai ser tratado como servo, como ele imaginava. Ele falou, o meu filho chegou, vamos fazer uma festa. Põe roupa nova, anel no dedo, vamos lá, sandália, vamos fazer a maior festa. Filho é filho, sempre será filho. Arrependeu, voltou, é filho. Amém? Eu estou diante de trigo ou de joio? Ô, benção. Pastor, mas eu estou assim meio dobrando. Olha, esses dias as coisas estão acontecendo que eu estou dobrando. Nunca vi tanta coisa em cima. Então eu quero dizer uma coisa, mais um detalhezinho. Sabe como que o agricultor sabe diferenciar o trigo e o joio? É na hora da colheita. O trigo, quando ele está granado, com grãos bastante, sequinho, ele fica amarelinho. E com o peso ele deita. E o joio? Pezinho, achando que está abafando. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Então muitas vezes, se você está passando por circunstâncias que está te fazendo dobrar, meu filho, às vezes é o peso da glória de Deus que virá sobre a sua vida. Aquele que for trigo, fica em pé, para nós encerrarmos tomando posse da palavra do Senhor. Não esqueça, amanhã estará no site a palavra de ontem. Não tinha como eu ministrar tudo isso ontem e tudo isso hoje. Então, para aqueles que vieram ontem, tiveram uma parte. Para vocês que vieram hoje, tiveram outra parte. Mas graças a Deus pela tecnologia que, por enquanto, podemos assistir e juntar. Logo, logo, provavelmente vai acabar. Mas o nosso Deus jamais falhará. Não acaba. Amém? Em nome de Jesus, incline agora a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, faz-nos entender a cada dia, a cada momento, de que nós precisamos e necessitamos do arrependimento. A palavra ministrada, a palavra do Senhor, a Bíblia, nos revela pela sua lei, pela sua ordem, aquilo que é pecado ou não. O Senhor nos dá liberdade de escolha, pois o Senhor mesmo disse, ó Pai, esse lado é bênção, esse é maldição. E o Senhor também nos orienta, escolhei a bênção. E isso continua, Pai, até hoje. Que possamos entender esses seus princípios, que possamos, ó Pai, realmente nos arrepender na Tua presença e mostrar que temos frutos de arrependimento, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem sondar o nosso coração, Senhor.